coisa que a gente tem aqui no Brasil, às vezes uma falsa sensação de que eu posso fazer o que eu quero na minha casa, no meu imóvel, e acabou. Eu lembro uma vez que eu estava ministrando uma aula e muita gente veio atacando pedra em mim, falando: Poxa, mas eu tô na minha casa, como eu não posso fazer o que eu bem entendo na minha casa? E eu sempre dou até um exemplo: pô, se eu quiser trazer uma pessoa para dentro da minha casa e meter vários tiros de metralhadora, eu posso? Não. Então você não pode fazer o que você quer dentro da sua casa. Nós temos, infelizmente, aqui no Brasil, muito dessa cultura, dessa ideia, essa falsa ideia, né, de eu posso fazer o que eu quero na minha casa. E quando você está no condomínio, piorou. Porque no condomínio você está dividindo o imóvel com outras pessoas. E aí, eu sou proprietário do imóvel. Eu faço o que eu quero, pago a multa, que se dane, eu pago a multa, manda a multa aí, eu pago a multa, eu tenho dinheiro. Mas e aí, não tem mais nenhuma outra punição? O cara pode ser expulso do condomínio? Ah, mas a minha casa? Nós vamos ver isso agora. Sejam bem-vindos a mais um programa Locação em Foco. Se você ainda não me segue aqui no Instagram e nas minhas redes sociais, me segue lá, não perde tempo. No Instagram, @prof.paulo e também se inscreva nos meus canais do YouTube. Teófilo Belcati e o Minuto Tributário. Aqui no Minuto Tributário, eu tenho alguns vídeos sobre recuperação de crédito tributário, defesa e execuções fiscais. E no Teófilo Belcati, tenho vídeos sobre temas que nós tratamos aqui no Locação em Foco também, tá? Só que discorridos de uma outra forma. E lá no Instagram você consegue me chamar e conversar comigo se precisar. Gente, agora para falar aqui desse tema que ele é muito importante, eu estou trazendo aqui uma convidada especial que já foi a minha professora na faculdade. E é um grande prazer estar com ela aqui, a professora Fernanda Doreto, minha professora aqui de Direito e Processo Civil da faculdade, muito querida, muito amada, me ajudou bastante aqui e hoje, grande doutora, está comigo no programa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Paulo. Fico muito feliz em estar aqui novamente, a minha segunda participação aqui no Locação em Foco. Agradeço muito o convite que você me fez, sempre é um prazer estar aqui conversando com você. Agora, não fica falando que eu fui sua professora na faculdade, que o povo começa a fazer conta. Melhor deixar para lá esse detalhe. Tá certo, vamos fazer segredo disso, né? Ninguém precisa saber. Isso mesmo. Tá, joia. Mas você tem uma. Você parece que é mais nova do que eu ainda, pô. Tem Nem 32 anos no máximo ainda. não vou entrar nesse detalhe. Tá certo. Fernanda, vamos lá. Falando desse tema aqui de expulsão de condomínio, como eu falei aqui no começo, o pessoal tem essa falsa sensação de que posso fazer o que eu quero na minha casa, né? Eu lembro que teve uma palestra que eu ministrei aqui no Cresce sobre barulho, sobre perturbação do sossego. Eu nunca vi um chat tão ameaçador para cima de mim, te juro por Deus. Tinha gente que falou que eu tinha que procurar uma igreja, é sério. Então, explica um pouco para o pessoal que está aqui como que funciona essa relação do condomínio, se a pessoa pode perder a propriedade dela, se ela pode ser expulsa. Aqui a palavra é sua, fique à vontade. Então, vamos lá, né? Bom, você tem toda a razão, né? A gente não pode fazer o que quer e bem entende, né? Porque a gente vive em sociedade, a gente não está sozinho no mundo podendo fazer aquilo que a gente quer e bem entende, né? A gente tem limitações. Temos o direito de propriedade, que é o maior dos direitos reais, o direito que tem o maior conjunto de poderes, né? Usar, gozar, fruir, dispor da coisa, reivindicá-la de quem quer que injustamente a detenha, isso tudo é devidamente amparado tanto pela Constituição Federal de 88 como pelo Código Civil. Mas isso não significa, né, que a gente pode fazer o que quiser e o que bem entender, porque nós temos limitações, né? Limitações que estão vinculadas em primeiro lugar, a questão do bem comum. Então, eu não posso usar a minha propriedade de forma a ameaçar os direitos de outras pessoas. Eu não posso usar a minha propriedade para destruir o meio ambiente. Eu não posso usar a minha propriedade para a prática de atos emulativos, né? Então, eu vou fazer coisas para prejudicar outras pessoas. Que benefício eu tenho? Nenhum, só quero prejudicar. Só quero causar mal ao resto, né, da sociedade. Não pode. Então, a gente tem um conjunto de normas que vai justamente permitir que a gente mantenha esse convívio em sociedade da forma mais saudável possível, né? E, infelizmente,
quando a gente fala na forma mais saudável possível, a gente sabe que, principalmente pós-período de pandemia, eu acho que a pandemia exacerbou determinados comportamentos e a gente teve um pouco da perda da capacidade de diálogo, né? A gente precisa retomar essa capacidade de diálogo, né? As pessoas ficaram muito mais reativas, né? E os síndicos, né? Justamente porque os condomínios, é interessante a gente pensar nisso, né? O condomínio ele exacerba um pouco estas relações, justamente por conta desse entendimento, né? De que eu estou na minha casa, né? Eu tenho que poder fazer o que eu quiser na minha casa, né? Nesse ambiente aqui quem reina sou eu, né? Mas principalmente quando você vive em condomínio, principalmente quando você vive em prédio de apartamentos, né? Em que você tem ali as pessoas muito próximas, é importante que você tenha esse entendimento de que você pode até um determinado limite. E os síndicos hoje têm tido que se desdobrar, né? Primordialmente porque as relações ficaram mais complicadas, né? Imagina no período da pandemia, né, que as pessoas ficaram mais em casa. Hoje a gente tem pessoas que fazem home office 2 vezes por semana, então a gente tem sistemas híbridos de trabalho. Então é importante também que o síndico tenha, né, que o condomínio tenha uma capacitação para tentar mediar conflitos, para evitar que esses conflitos cheguem a um nível, né, em que fica difícil você resolver de uma forma simples, e aí você vai levar isso para o Poder Judiciário. Ah, você bem colocou, né? A gente não pode esquecer que quando a gente fala de relações, né, de propriedade em condomínio, tem uma coisa chamada direito de vizinhança. E o direito de vizinhança aponta que eu tenho que seguir três vertentes ali, ou melhor, eu tenho que ter três preocupações: a saúde, o sossego e a segurança das pessoas que estão ali no meu entorno. Então, eu não posso praticar atos que podem violar essa saúde, esse sossego e essa segurança. E é por isso que, primordialmente nos prédios de apartamentos, né, a gente tem a possibilidade do síndico aplicar multas, caso essa saúde, esse sossego e essa segurança venham a ser violados, né? Como é que eu violo a saúde, né? Eu decidi que eu vou fazer, por exemplo, uma fogueira na varanda do meu apartamento, porque é São João, né? E aí eu Tem vou louco meter para fogo tudo. lá, né? Porque, eu acho super legal, né? E aí eu vou produzir uma fumaça, dependendo do que eu queimar, essa fumaça pode ser tóxica, né? Eu decidi que agora eu faço parte de uma seita e eu não recolho mais o lixo, eu vou viver no lixo, né? E esse lixo vai se acumulando, e vai acumulando barata, vai acumulando mosca, vai. Os meus vizinhos, eles não podem ser submetidos àquilo, porque eu decidi que eu quero viver daquela maneira, eu não posso impor aquela maneira para outra pessoa. Então, eu estou violando aí a saúde, né, das pessoas. A segurança, né? Eu decidi que no meu apartamento entra quem eu quiser, né? Inclusive, se eu não conhecer a pessoa, bateu na porta aí, eu estou deixando entrar, né? Pô, tá entrando no condomínio, né? Eu decidi que toda vez que eu pego um carro de aplicativo, né, que eu mal conheço, eu deixo entrar na garagem, porque afinal, né, eu tenho esse direito, né? Não, você, dependendo da norma do condomínio, você não tem esse direito. Então, saúde, segurança e o sossego, né? Quero fazer a Rapidinho, festa até você as fez 6 uma horas da manhã. colocação, mas é muito comum. Eu vejo muita porteira de prédio reclamando que o porteiro está falando, pô, o proprietário vem brigar comigo que eu estou perguntando a identificação da pessoa. Tem muito disso. Veja, e muitas vezes isso está estabelecido nas regras do condomínio. Quando você se submete a viver num imóvel que tem essa formatação, você se submete às regras que estão ali impostas, né, por aquele condomínio. Você adere, né? É uma adesão. Se você não gostar das regras, você pode até tentar mudá-las, dependendo de como, né, as normas estão estabelecidas. Pede para que seja realizada, né, participe das assembleias, né, candidate-se a síndico, candidate-se ao conselho, converse com os outros moradores. Tudo veja, se nós somos capazes, né, os seres humanos, de feitos tão extraordinários, por que não somos capazes de conversar para tentar convencer o outro
dos nossos pontos de vista, né? Eu não vou conversar com ninguém, eu vou impor o meu ponto de vista. Não é bem assim, né? Então, o sossego, né? Então, falamos aí de saúde, de segurança, vamos falar de sossego, né? Sossego eu acho que é o campeão, né, de problemas, né? Então, festas até altas horas da madrugada, né? O cara que decide que ele vai jogar videogame, né? Aqueles videogames de tiro, né? Às 3 da manhã, né? Com aquelas metralhadora, bomba, né? Granada, né? Fazendo Se aquele ele jogar com barulhão, fone de né? ouvido, tudo bem, mas ele quer colocar o home theater pro prédio inteiro Não, ele saber põe o que o home theater para desgramado tá jogando. funcionar. O subwoofer tá parecendo que o apartamento vai ser dizimado, destruído ali naquele momento, bum, né? Então, É. isso é uma perturbação do sossego alheio. Brigas, xingamentos, né? Pessoas que começam, casais que às vezes discutem de uma maneira muito acalorada, e inclusive com palavras de baixíssimo calão, né? Então, aquilo vai causando ali um constrangimento nas outras pessoas. Eu estou na minha casa, eu posso gritar o quanto eu quiser. Não, não pode, porque você vai causar ali um malefício para os outros. Tem que tomar cuidado, porque assim, tem uma questão que eu acho que é importante. Tudo tem que ter o limite do bom senso, né? Então, eu já vi, por exemplo, gente que reclama de criança andando no apartamento durante o dia, né? Desculpa, mas ela tem direito de andar, ela não pode flutuar. Eu já tive uma pessoa que veio até mim porque o vizinho estava reclamando que a criança estava aprendendo a engatinhar. Não é possível que uma criança engatinhando às 3 horas da tarde vai fazer um barulho tão absurdo que você não consiga, né, se concentrar. E vamos imaginar que faça um barulho, que o prédio seja mal construído, combine horários, porque as pessoas precisam ter um pouco de espaço nas suas casas, né? Já tive também Eu uma tenho moça que reclamação, às vezes, aqui no meu condomínio, do meu cachorro, que eu jogo para ele brincar e ele, é a patinha dele. Aí o vizinho de baixo, bam, 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 e nem é grande, cara. Uma cadela é médio porte, tem 12 quilos, não é grande, não faz tanto barulho assim. Mas então, eu acho que precisa ter aí uma certa. Precisa ter o limite do bom senso, sabe? Precisa ter um pouquinho de tolerância. achar um Tolerância é uma. equilíbrio entre aquilo que vai, de fato, causar um prejuízo à minha saúde mental e aquilo que realmente a gente tem que tolerar, porque não dá para não ter esse tipo de barulho. Exatamente. Agora, quando esses deveres, né, de saúde, sossego e segurança, né, de cuidar da saúde, do sossego e da segurança das pessoas que estão ali ao meu redor, quando eles são violados, e essas violações elas acontecem de maneira bastante repetida, né, ou seja, aquilo é uma constante, e você tem a aplicação das multas, e as multas não estão resolvendo, né? Então, multou uma vez, multou 2 vezes, multou 3 vezes, né? Você tem um comportamento que está causando ali um malefício para o condomínio, né? Está, inclusive, desvalorizando o condomínio, às vezes, dependendo da conduta da pessoa. Existe a possibilidade de se fazer a propositura de uma ação judicial, buscando ali a expulsão daquele condômino, daquele ambiente. Primeiro, não é uma coisa simples. Não pode ser um condômino que te causa, né, que não pode ser uma coisa contornável, entende? Tem que ser uma coisa reiterada, uma conduta reiterada, um comportamento antissocial reiterado, né? Os nossos tribunais, eles não são concordes com relação aos requisitos. Então, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a gente teve uma decisão que apontou a necessidade de uma assembleia prévia, ou seja, faz uma assembleia para discutir a expulsão, com a expulsão sendo objeto de concordância dos demais condôminos, aí faz a propositura da demanda. Existe a possibilidade também de pedir a aplicação de astrentes, né? Ou seja, olha, tomou essa conduta mais, né, novamente, né? Vamos colocar uma multa aí um pouco mais pesada, né? Porque a multa que o condomínio está aplicando não serve. E se isso não resolver, realmente fazer o pedido da expulsão, que tem que ser algo, como eu mencionei, que seja muito exacerbado, porque você tem um direito ali, que é o direito de propriedade, que você não pode esquecer, que é um direito garantido constitucionalmente, né? Esta pessoa, ela não perde o direito de propriedade pelo fato dela ter sido expulsa do condomínio. A expulsão do condomínio não causa uma perda do direito de propriedade, ela continua proprietária. Ela só perde o direito de usar o imóvel,
né? Então, ela vai ter uma limitação ao direito dela de propriedade. Ela, pessoalmente, usar o imóvel, mas ela vai poder fruir, ou seja, vai poder alugar para uma outra pessoa, vai poder vender, se assim desejar, para uma outra pessoa, só perde o direito de uso direto mesmo. E eu queria também fazer um comentário que caso, né, que eu sei que a gente tem tempo, né? Tem um tempo diminuto aí para conversar. Fica tranquilo. Caso a gente tenha uma pessoa que precise, né, que tenha alugado um imóvel e que esse comportamento antissocial ele seja observado no inquilino, aí as coisas já ficam diferentes, porque o inquilino ele exerce a posse em virtude da realização do contrato que ele fez com o proprietário. E ele tem regras que ele tem que cumprir naquele contrato. Então, nesse caso, o condomínio vai ter que entrar em contato com o proprietário e vai dizer: olha, tem aqui um comportamento antissocial que pode ensejar a rescisão do contrato de locação por culpa do inquilino, né? Porque é o inquilino que está dando causa à rescisão do contrato de locação. E aí é lógico que o proprietário não vai ter que, para tirar o indivíduo de lá, pagar nenhum tipo de multa, né? Não vai ter que se submeter, né, a nenhum tipo de pena pecuniária, porque ele, na verdade, para ele era muito conveniente que o inquilino lá permanecesse, né? E por último, assim, para a gente fechar, né? Não tem a possibilidade, né? Tem gente que me pergunta isso, o fulano não paga, né? Tá devendo condomínio há milênios, né? Não é comportamento antissocial isso? Não posso expulsar ele? Não, não pode, porque ele não paga, né? Por ele não pagar, você vai fazer uma ação de cobrança de condomínio e vai tomar as providências sabendo, né, que o condomínio tem uma obrigação que é propter rem, o que vai fazer com que o próprio imóvel possa ser vendido para pagamento da dívida. Então, aí não vai ter a possibilidade de você fazer pedido de expulsão por falta de pagamento reiterado, né, das verbas condominiais. Isso é uma casa para um caso para ação de despejo, né? Ação de despejo, a Sim, pessoa se está for inadimplente inquilino, com sim. Se verba for inquilino, decorrente do sim. Se for contrato. proprietário, se for proprietário, não. Mas Ah, não, aí, Paulo, precisa verdade. tomar cuidado também, né? Porque as pessoas, às vezes, né, fazem aquele contrato de papelaria. Já vi muitos, já vi muitos. A gente conversou disso outro dia, Aí, lembra? aí ele, proprietário, não sabe que ele não determinou lá no contrato bonitinho que quem tinha que pagar as verbas condominiais era o inquilino, né? Quantos não são, né, aqueles, né, que a gente vê, né, quem tinha que pagar era ele. Tá, vamos olhar, vamos conferir o que vocês dispuseram contratualmente, né? Porque como é uma obrigação própria ter rem, eu acho sempre mais seguro que o proprietário faça o pagamento diretamente, né? Ele pode até destacar das verbas, né? Até por questões de imposto, né? De recolhimento de imposto, de renda, né? Ele pode até destacar e se tiver uma boa imobiliária atuando, ela vai fazer isso. Mas aquele contrato que se faz no fio do bigode, na conversa, esse pode trazer problemas também nesse sentido. Não, com certeza. Acho que até a gente fazendo uma interpretação para o modelo clássico do próprio Código Civil, você vai transferir o encargo, ele vai ser sempre do proprietário. Você pode transferir ele contratualmente. Isso Exatamente. tem que ter a disposição contratual. Isso aí é um modelo clássico do Código Civil. Você tem que transferir ele por meio do contrato do encargo, senão ele continua por Exatamente. obrigação optar o próprio terreno vinculado ao proprietário. Mas Exatamente. realmente tem esse negócio de contrato de padaria, o pessoal vai na papelaria, pega no Google. Eu já vi contrato de locação de 2 páginas. Eu já vi. O pessoal me trouxe aqui, eu falei, meu amigo, tá E a letra lascado. não era pequena, né? Nada, a letra tamanho 14. Oxi, você acha que alguém vai fazer letrinha 10? A letra tamanho 14, espaço duplo, ajustada assim, É, 4 cláusulas. O pessoal no contrato de é, locação, infelizmente, está mais preocupado em quanto que ele vai receber, não está preocupado com o resto. E aí tá exatamente. errado. Não se preocupa com todos os problemas que podem advir, né, desta relação, né? Então, é importante que o proprietário, ao alugar, né, ele saiba disso e talvez até é, explicar para o inquilino que vai passar, né, a frequentar o condomínio, que o condomínio tem regras e que essas regras precisam ser cumpridas, porque isso pode gerar, né, processos dentro do próprio condomínio, né?
E que Legal, às ele vezes até colocar tá? dentro do contrato essa cláusula, por mais que seja algo que é Exatamente. imaginável que a pessoa faça, é legal colocar no contrato isso daí. E aí você, ó, a pessoa que está nos ouvindo pode pensar assim, ah, mas a lei já dispõe. Sim, mas por que não fazer uma cláusula bem, né, clara, né? Porque às vezes as pessoas, ninguém vai pegar a lei para fazer um. Eu falo, né? Por exemplo, você vai comprar um imóvel que está sendo construído na planta. Você já foi ler a lei da incorporação imobiliária? Não lê. A pessoa não lê. Aí quando você diz assim, ah, mas você sabe que eu perguntei esses dias, né? Você sabe quem são as pessoas que fazem parte, né, do conselho, né, de obra, né? Hã? Então, assim, o ideal é que realmente tenha um contrato bem elaborado, mas seja assistido por um advogado e que essa conversa ela seja sempre documentada, né, também, para que se faça ali, para que se construa um arcabouço de prova. A mesma coisa, o comportamento antissocial que a gente estava falando, não pode ser assim, ah, o síndico foi lá e falou com a pessoa, né? Não, o síndico tem que ter feito isso por escrito, Notifica. né? Ele tem um livro de ocorrências, lavra no livro de ocorrências, coloca, tem um documento. As coisas precisam ser documentadas. Quanto mais documentadas elas forem, mais as coisas ficam fáceis, né, de serem averiguadas posteriormente, primordialmente pelo Poder Judiciário, se for necessário. Com certeza. Dito por não dito, vale o que está escrito, né? Assim diz o ditado. Exatamente. Tá Exatamente. joia. Então é isso, gente. Acho que a exposição foi bem clara, já deu para entender que o problema do condomínio, acredito que no resumo da ópera, a expulsão é possível, mas seria tipo o último caso onde as multas não resolvem, porque realmente tem aquele condomínio que tem um aporte, tem um poder financeiro um pouco maior, e para ele a multa ele vai pagando, ele quer que se dane. Infelizmente tem. Então, como que Exatamente. funciona? A punição vai Exatamente. subindo, subindo, e uma hora ela tem que ser efetiva. Como que ela vai ser efetiva? Então, você está com dados retirados daqui. Então, chega-se nesse último recurso, correto? Correto, e sem esquecer que a gente tem decisão indicando que o ideal seria realizar uma assembleia com todos os condôminos, informando a respeito do desejo de expulsão, né? Para que essa assembleia, as pessoas concordem, para levar isso já pronto para o Poder Judiciário. Olha, eu, síndico, estou aqui, eu fiz uma assembleia, foi indicado que essa pessoa tem um comportamento antissocial, os demais condomínios, ou a maioria, definiu que está de acordo, então por isso eu estou promovendo a demanda, né? Para que você se cerque, né? Para que esse síndico se cerque de todas as garantias ali para não ter problemas depois, né? Porque às vezes, né, pode parecer que é efetivamente uma implicância do síndico, né? Ah, o síndico implica comigo, né? Então, acho que isso é importante também, demonstrar que não tem essa implicância, que isso foi submetido a uma assembleia e que as pessoas estão de acordo, que essa pessoa, infelizmente, não tem condições de viver naquela comunidade. Agora, para encerrar, eu vou fazer a vez agora do chat, daquele cara que está assistindo aqui vai colocar no chat aquela pergunta melindrosa. Se preparem. No caso, foi levado para a Assembleia, mas existem condôminos que têm medo. Existem condôminos que têm medo, ou porque tem medo da pessoa, ou que então deixa para lá. Você sabe que quando tem um problema, todo mundo no ouvido do outro, e o cara é esse, ele é aquilo, na hora que chega no vamos ver, não está me incomodando, não. Isso acontece. E a Assembleia vota para a permanência da pessoa. O síndico, ele vai ter que entender que a Assembleia é soberana paciência, ou por um bem comum, ele vai poder mover uma ação mostrando que a Assembleia, por mais que ela tenha votado daquela forma, foi por medo da pessoa ou qualquer forma, ela tem que ser anulada aquela Assembleia e tirar o cara do condomínio com base em provas, já estou falando, com base em provas de reiteradas importunações e reiteradas multas que não estão surtindo efeito. O que você acha? Tem que ser uma coisa bem. Aí eu acho, eu vou aqui com base no achismo, né? Primeiro que você fica com a prova comprometida. Porque se a gente está dizendo que a pessoa tem um comportamento antissocial, e esse comportamento antissocial, né,
está atrapalhando a vida do condomínio. Mas os condôminos, né, não se voltam contra esse indivíduo, você fica com a prova comprometida. Então, primeira coisa, mas as pessoas estão com medo, elas estão temerosas, né? Talvez o juiz determine a realização de uma prova testemunhal. Se a pessoa não se sentiu confortável em fazer isso numa assembleia, será que ela vai fazer isso num processo judicial, atuando como testemunha, né? A gente tem experiência, né, na advocacia, às vezes a testemunha que você pede para que ela lavre, né, de próprio punho, não sei se você tem esse hábito, eu muitas vezes, dependendo do caso, tenho, eu falo, olha, fala para a testemunha para ela fazer discorrer sobre o que aconteceu de próprio punho ali, para que você tenha um documento, primeiro para juntar no processo, né? E segundo, para que essa testemunha diga, putz, mas eu já escrevi aquilo, eu não vou poder ficar mudando de ideia, porque vai ficar chato, né? Ou então, quando escrevi aquilo, era realmente aquilo, né? Eu esqueci o que aconteceu. Então, peraí, você escreveu aqui para mim, você narrou aqui para mim. Então, muitas vezes, quando a gente faz isso, a pessoa, na audiência, diz, eu não lembro. Não sei se você já passou por isso. Não, mas o senhor escreveu, eu tenho aqui uma declaração que foi feita de próprio punho. Sim, eu fiz essa declaração, realmente, foi eu que fiz. Mas eu não lembro com detalhes, né? Ou seja, a pessoa que não quer muito se comprometer. Então, a gente tem essas dificuldades na produção da prova testemunhal. Então, você já imagina numa audiência você levar os condôminos e os condôminos falarem que não tem, que tá tudo bem, né? Ele melhorou. Fez Não, prova depois que contra si trocou a mesmo. ação, ele ficou ótimo, né? Não precisa expulsar mais, né? Eu acho que é uma situação que vai causar ali um constrangimento para aquele síndico. Eu, se fosse síndica, entenderia aquela decisão como uma decisão soberana. Infelizmente, assim, eu acho que não tem como, porque você está ali representando o coletivo, né? E se o coletivo entende uma coisa, você tem que acatar a decisão do coletivo, por mais que você ache, né, que aquilo vai causar um prejuízo para o condomínio. Eu não faria a propositura da demanda, não. Tá certo, porque infelizmente acontece, né? Às vezes a pessoa tá incomodada, mas na hora de falar ela não quer encrenca, não quer fazer o mal ao vizinho e falar, não tô incomodando de isso acontecer, nossa senhora, que monte. Não só em condomínio, em vizinhança, que nem eu. Antigamente eu morava em casa, tinha um vizinho que incomodava muito, entre a gente se falava, só que na hora de chegar pro vizinho, não, para mim não incomoda, não. É complicado, o pessoal sozinho é um leão, na frente do outro é um gatinho. Mas é isso aí, gente. Encerramos mais um programa Locação em Foco, explicações excelentes, bate-papo da hora que a gente fez aqui. Fernanda, vou agradecer aqui mais uma vez sua presença e te passar a palavra para suas considerações finais. Fica à vontade, deixa seus contatos. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Me sigam no Instagram, eu estou lá como Prof. Fernanda Doreto. Temos também o Instagram do escritório, né? GDT Advogadas, é o meu escritório de advocacia. Mas se tiverem alguma dúvida, basta entrar lá no meu Instagram, que no link vocês encontram, né, na bio, vocês encontram todas as informações para fazer contato comigo, tá bom? Tá, já. Gente, se você ainda não é inscrito na TV Cresce, se inscreve, deixa seu like, compartilha para mais pessoas esse vídeo, porque essa informação é muito importante e ela tem que ser distribuída. Obrigado a todos, até a próxima e foco nas locações.